Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre sobre 3 assuntos polêmicos, né? Poderia dizer 4, mas um tá ligado ao outro. Eu quero fazer uma análise individual de cada um e tentar fazer um resumo no final de todos, ok? Vou pedir aí para você se inscrever no canal, ali, ativar as notificações, dar aquele like no vídeo e compartilhar aí com seus amigos aí, para poder crescer o canal, para a gente debater. E veja bem, gostaria de saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos, sobre todos, tá? E apontar aí meus erros, se é que houve algum erro, tá? Discordância não é erro, pontos de vista diferentes não é erro, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar sobre aborto, sexualidade, drogas lícitas e ilícitas, né? Então vamos lá. Então vamos começar. E eu vou começar pelas drogas. Então, no Brasil nós temos drogas liberadas, do meu ponto de vista perigosas, e que não influencia e que não prejudica apenas a vida do usuário. E são totalmente liberadas, né? Temos o álcool, né? E temos o tabaco. São diferentes tipos. O álcool tem uma variedade enorme, né? Você tem aí à disposição uma grande variedade de bebidas alcoólicas que você pode fazer uso livremente. Você não tem limite para comprar, você compra o quanto você quiser, aliás, o quanto o seu dinheiro der para pagar, sem que você deixe nome, endereço, nada. Você pode o quanto você quiser. Existe restrição, felizmente, obviamente, né? É para menores de 18 anos, mas isso nem sempre é cumprido. Há uma falha ali na fiscalização. E essas drogas são extremamente perigosas. Os especialistas apontam como a droga mais perigosa que existe, né? Porque o consumo ali exagerado leva, né, muitas vezes a morte, né? Não a morte instantânea, mas é raro acontecer, mas pode acontecer. Mas a morte ali a médio prazo, a longo prazo acontece, né? Nós temos o tabaco também, existem algumas variedades, né? Ali de cigarro, e nós temos charuto, né? Que aí já é a parte chique. Essa parte chique, que ela é comunista, né? Olha que interessante. Então, porque o melhor charuto vem de onde? Não é propaganda não, gente, mas vem de Cuba. Chega a custar 70, 80 reais uma unidade do charuto. E para ele ser, e não estou fazendo propaganda, e para ele ser, assim, digamos, prazeroso, ele deve ser consumido ali com uísque americano, né? Que deve custar mais de R$1.000 a garrafa. Então é uma coisa chique, não é uma coisa para qualquer um, né? Então essa é uma droga que relativamente ela não faz tanto mal, porque ela não é para qualquer um, né? É uma coisa de gente muito chique, que é essa gente que milita realmente contra as drogas ilícitas, que falam mal, porque isso é um problema sério para o país, e fazem uso dessa aí, né? Que são anticomunistas, mas que compram esses aí que vêm de um país comunista. Existem também as drogas ilícitas, certo? Tem uma em específico que há uma militância para que ela seja liberada, né? Eu não vou dizer qual é, porque ela é proibida, então não vou dizer o nome aqui, obviamente, né? Se ela é proibida, se ela é ilegal, eu não vou falar, né? Mas todo mundo sabe do que se trata, ou pelo menos eu acredito que você que assistirá esse vídeo sabe do que se trata. E nenhum país ele liberou essa substância, essa droga, que ela é ilícita,
né? E ela passou a ser lista ali por volta de 1920, 1930, porque até então ela era liberada. Lembrando que até o início do século XX, nenhuma droga era proibida. E segundo o economista prêmio Nobel, Milton Friedman, a criação de drogas mais pesadas, de efeito mais nefasto para a sociedade, só ocorreu devido à proibição dessa substância, que o pessoal milita para que ela seja liberada, certo? Porque seria um perigo, porque seria um problema sério e etc e tal. Então não é bem assim, né? Segundo Milton Friedman, não sou eu quem estou falando, eu estou aqui me apropriando daquele que é um prêmio Nobel em economia, daquele que tem conhecimento, tá? Então não é esse Zé Ruela aqui, com todo respeito, né? Aí a quem tem esse título pejorativo, né, que está falando. Então eu estou usando as palavras de um prêmio Nobel em economia. E não é o único. Há vários intelectuais que defendem essa ideia. Portanto, não é essa coisa tão nefasta que se diz assim. Agora, é bom deixar claro que o mundo ideal, que um país ideal seria onde o uso de drogas, seja ela qual for, lícita ou ilícita, seja o mínimo possível, seja reduzida ao máximo. E, se possível, nem existisse esse consumo para uso recreativo. Porque aí tem um problema, porque quando falamos em drogas, aí nós falamos em algo e tal, e aí logo se pensa nesses produtos de uso recreativo. Lembrando que droga é mais abrangente, lembrando que drogas, ela inclui os medicamentos necessários para a vida, que sem eles podemos morrer. E são drogas aí que a gente precisa para sobreviver, muita gente precisa para sobreviver, tá bom? Então, basta você perceber que você vai em umas farmácias, algumas têm o nome de drogaria, algumas trazem o nome chique em inglês, drugstore, né? Desculpa aí que eu não sei falar nem português, estou me atrevendo a falar inglês, mas está lá escrito lá e você não entende o que é necessariamente, mas está lá, né? Etc e tal, então quer dizer que também é uma droga, então a gente tem que tomar esse cuidado. E lembrando que aí o preconceito então ele é maior ainda, porque os medicamentos vindos de opioides ali, eles são liberados no Brasil. Então nós temos medicamentos aí, aqui eu posso falar o nome, porque é um medicamento controlado que tem venda ali sob receita médica controlada, liberado, que é o tramadol. O tramadol nada mais é que feito de ópio, né? Não é o mesmo que morfina, que também é um opioide, e nem mesmo a anestesia. Então vocês percebem que drogas, às vezes algumas que são proibidas ali para uso recreativo, ela faz um bem necessário. A gente não pode extinguir completamente esse tipo de droga, mas os medicamentos dessa outra substância que eu disse, que não falaria o nome aqui, e que tem aí medicamentos que se está comprovado cientificamente que é bom para a saúde, né? Feito à base aí, o canabidiol, que é o mais famoso, né? Ele sofre uma resistência, porque você tem um problema de pesquisa no Brasil. É proibido fazer pesquisa com medicamentos vindo dessas substâncias, sendo que esses medicamentos nada tem a ver com a droga que se faz o uso recreativo ilegal no país, né? Então é bom deixar isso claro. Então isso é um preconceito que existe, tá? Para uso
de medicamento controlado por médicos, etc. e tal, primeiro deveria haver pesquisa, certo? Primeiro pesquisa, a pesquisa ela teria que existir. E segundo ponto, deveria ser liberado todos os medicamentos para venda, devidamente controlados, como temos muitos medicamentos controlados aí, como esqueci o nome aqui dos medicamentos dessa classe aí que usa com no final de nome PAN aí. Eu não anotei, me perdoe por ter esquecido essa. Não, depois eu deixo na descrição o nome dessas substâncias que tem venda controlada mesmo aqui no país. Então deveria ter a venda, sim, claro, controlada ali com receita médica, etc. e tal. Não na venda liberada, porque pode-se fazer o uso ali indevido também de medicamentos. E existem aí algumas piadas com esses medicamentos aí, algumas brincadeiras aí, que eu acho muito perigoso, porque vai que algum maluco resolve proibir esses medicamentos, porque se faz aí muita brincadeira, muita apologia sobre esses medicamentos, né? O outro ponto, né, aqui, e já, né, é o último, que seria a sexualidade, né? Então ali existe ali, obviamente, uma idade mínima, né, para se iniciar a vida sexual. Obviamente que deve ser algo praticado com grande responsabilidade, mas da sexualidade você pode ter uma gravidez indesejada. E aí traz um problema grave, que é a questão do aborto, que é um problema de saúde pública, que as pessoas não gostam de debater o assunto. E por que as pessoas não gostam de debater o assunto? Porque quando você fala nesse problema, algumas pessoas trazem como solução ali a descriminalização do aborto, ou seja, deixe de ser crime, ou seja, você tem direito ali com regras para o aborto legal. O que obviamente num país religioso como o nosso, e a gente, como não tem certeza de onde realmente começa a vida, porque eu desconheço algum doutor, alguém especialista no assunto que consiga responder essa questão, acaba sendo muito polêmico, e aí simplesmente se interdita o assunto, proíbe de falar. Mas eu acho que seria importante falar, sim. Eu acho que é um assunto que a gente precisa falar. Por quê? Porque não é, digamos, a descriminalização do aborto a única solução para o problema. Então nós precisamos de educação sexual, e a educação sexual inclui aí os métodos contraceptivos, e a gente precisa falar sobre isso, né? Então eu acredito que o Estado deva participar, sim, desse assunto. Não é uma coisa unicamente exclusiva da pessoa, é uma intimidade, obviamente, aquilo ali que se trata ali, né? É uma intimidade, mas não é necessariamente um assunto que diga respeito única e exclusivamente à pessoa ali. E aí aqui vem uma questão que eu acho que vai causar polêmica, mas se coloca muita responsabilidade somente em cima da mulher nesse caso. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando nós falamos aí sobre gravidez indesejada, sempre se culpa a mulher. E aí aqui, desculpa, gente, usar o termo aqui que não é o mais legal, mas aí dizem, quem mandou abrir as pernas? Não é assim, né, gente? A responsabilidade, ela tem que ser compactuada, e ela vem só da mulher. Porque é o seguinte, e aí eu vou perguntar para você e você vai me responder sinceramente. Você conhece muitas mães solteiras, você conhece muitas mães que empurram carrinhos de bebê sozinha na rua, que você vê elas ali, etc e tal, e você não vê os pais dessas crianças. Essas crianças surgiram de onde? Do nada? E onde é que estão os pais dessa criança?
Em geral, às vezes paga ali uma pensão de 30% do salário mínimo, tá? E acha que está criando a criança com 30% do salário mínimo. Que a gente sabe que é uma bobagem, um absurdo, porque isso não é possível. Então, quando alguém apontar para você, e você que é contra o aborto, eu também sou, que é contra o aborto, que apontar isso como solução, você diga, não, essa não é a solução. A solução é a gente fazer uma campanha de métodos contraceptivos e distribuir para a população carente esses métodos contraceptivos para que as pessoas consigam ali ter apenas as gravidez que realmente são desejadas. Eu creio que se fizer uma pesquisa, há aí um número enorme de gravidez que não são desejadas. Uma vez acontecida, como é da natureza humana, ela passa a ser aceita, obviamente, né, para a grande maioria das pessoas. Mas que foi programada, que foi desejada, é muito pequeno esse número. Então a gente precisa dar meios ali a essas pessoas, especialmente as pessoas carentes, para que isso seja evitado. E dando liberdade para a sexualidade. Porque, veja bem, aí já é uma garantia constitucional que nós temos, que é o direito à sexualidade e reprodução. Nós temos isso no Brasil como uma garantia constitucional. Isso não deve ser proibido. Porque aí, quando você conversa sobre isso, tem gente conservadora que diz, e a gente tem que levar em consideração que podemos ofertar, por exemplo, a castidade como um meio de controle de gravidez, etc. e tal. E podemos sim, claro, para quem deseja, não tem nenhum problema. O problema é que nem todo mundo deseja a castidade, né, gente? Então vamos oferecer para quem não deseja os recursos disponíveis que a tecnologia, que a modernidade nos oferece para isso, para que nós possamos evitar. E aqui o resumo aqui para finalizar. Resumo depois de 17 minutos é uma coisa muito, digamos, exagerada, né? Mas aqui o resumo para finalizar. O Estado deve estar presente em todos esses problemas e agir ali de acordo com o que a sociedade decidir democraticamente sobre esses problemas. Então, seja proibindo, que seja uma proibição eficiente, que se faça o trabalho eficiente, não punindo inocentes, não punindo pequenos, certo? Dando liberdade às pessoas. Então, o ideal é que o Estado se faça presente. E, na minha opinião, o Estado dele deve fazer presente no controle de tudo isso, com exceção, claro, do aborto, que eu sou contra. Aí ele não deve nem existir, e aí você já deve prevenir a gravidez indesejada, né? No caso das drogas, como é impossível haver ali a extinção de todas ali, né, para uso recreativo, porque faz parte da nossa cultura, que se tem ali um grande controle, como nós fizemos no cigarro, né, do tabaco ali. Então há uma campanha, né, hoje nem tanta, mas houve uma campanha no passado, e houve uma redução muito grande no consumo. Isso deveria haver também em relação a todas as drogas, independente delas serem lícitas ou ilícitas. É isso que a gente precisa fazer, tá? Porque a única droga que teve redução de consumo foi ali necessariamente o cigarro, porque as outras formas de tabaco, como eu disse ali, o charuto, que é uma coisa chique, não precisa tanto de redução, porque já é reduzido devido ao preço. Aumentar o preço, tá, como uma forma de redução, não é muito eficiente. Nós vimos, por exemplo, que praticamente acabou a indústria nacional de cigarros, e ela é ali meio que contrabandeada. Então os fumantes aí, em sua grande maioria, fumam cigarro falsificado, cigarros vindo aí de outros países com origem aí duvidosa, o que acaba sendo pior para a saúde das pessoas, né? E se fizermos aí o mesmo, aumentar demais o preço de bebidas aí, pode acontecer o mesmo com as bebidas
como aconteceu nos Estados Unidos ali em meados dos anos 30, de 30 a 33 mais ou menos, quando houve ali a chamada Lei Seca e a criação do Al Capone, né? Não sei como se pronuncia muito bem, que foi ali um dos grandes traficantes de bebida, que tornou-se famoso, tem filme, etc. e tal. Então o Estado precisa estar presente ali para que as pessoas façam o uso mínimo, se possível, nenhum uso de drogas nenhuma, né? Eu ia falar de bebidas, mas de nenhuma ou nenhuma droga. Porque o desejável é isso, é que as pessoas não usem nada. Se a proibição é o caminho, ok, aí eu já não sei dizer, eu não tenho uma opinião própria formada. Se o controle é a melhor solução, aí eu também já não sei, é um assunto que devemos debater, um assunto que nós temos que levar adiante. O que não dá é simplesmente ficar calado dizendo que está tudo certo, porque não está tudo certo e nós temos aí um grande problema. Uma coisa, para finalizar, eu posso dizer: produto que é liberado não tem traficante desses produtos, não há traficante de cigarro, tá? O que há é contrabandista, o que é uma coisa um pouco diferente, que é um pessoal que não tem muito a ver. E você compra cigarro em qualquer boteco de bairro, falsificado sem nenhum problema. É isso que acontece, ok? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Eu espero que fique claro e, pelo amor de Deus, gente, ó, se possível, não use nenhuma substância que faça mal à sua saúde, inclusive alimentos ultraprocessados, tá? Cuidem da saúde de vocês, que é o maior patrimônio que vocês têm. Então pensem nisso antes de fazer o uso de qualquer substância, seja ela lícita ou ilícita, sabendo que isso trará mal à sua saúde. Preserve sua saúde, que é o que você tem de mais importante. Essa é a mensagem que eu posso trazer para todo mundo, né? Eu tento fazer isso. Eu estou aqui nos meus 52 anos, graças a Deus, com saúde, até quando eu não sei, porque doenças podem vir, mesmo que eu cuide o máximo do meu corpo ou não. Forte abraço a todos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.